Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, o último episódio da quinta temporada de Rick and Morty chegou alguns dias atrás e mudou completamente tudo que a gente conhecia a respeito da série. Então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da Diane Sanchez e das possibilidades envolvendo a esposa do Rick. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. E por que eu tô trazendo esse vídeo a respeito da Diane Sanchez? Eu já tenho um vídeo a respeito da personagem, só que a gente tem muitas informações novas por causa desse último episódio e eu queria trazer não só uma teoria, como algumas possibilidades diferentes do que pode ter acontecido com a Diane. Não do que pode ter acontecido com ela, né, mas de onde ela pode estar a essa altura. E uma coisa que eu já identifiquei nos comentários que vocês fizeram nos meus vídeos anteriores é que agora parece que o mistério envolvendo a Diane, envolvendo o Rick assassino, né, o Rick que matou a Diane e a Beth, toda essa narrativa se tornou o maior mistério em Rick and Morty, agora que o Evil Morty foi para outro plano de existência, né? A gente não sabe exatamente para onde o Evil Morty foi, mas eu acho que a essa altura as pessoas já se acostumaram a ver o Evil Morty um pouquinho aqui na primeira, depois na terceira, depois na quinta. Eu acho que as pessoas não têm muitas expectativas dele retornar na sexta temporada. Eu acho que muitas pessoas já entenderam, né, o que eu venho falando há bastante tempo, que ele só vai aparecer nas temporadas ímpares e talvez ele não volte a aparecer por algum tempo, né, porque na cabeça dos criadores esse pode muito bem ter sido o desfecho do personagem. Eu espero que esse não seja o caso, porque eu gosto bastante do envolvimento do Evil Morty nos episódios, mas com certeza a história dele ficou muito boa. Então mesmo que o Rick tenha falado para os fãs calarem a boca com relação à mulher dele, eu não vou calar a boca justamente porque existem vários motivos pra gente continuar especulando a respeito da Diane Sanchez e eu vou dar os motivos pra vocês. Primeiro, porque a gente descobriu nesse episódio que as memórias que foram apresentadas lá no começo da terceira temporada, no épico episódio do Szechuan Sauce, que a memória é real, pelo menos a parte que importa da memória é real, que é o assassinato da Diane e da Beth Sanchez. E não só isso, não só a gente tá vendo que essa memória é real, como a gente vê que a morte da Diane e da Beth foram os grandes catalisadores para todas as atitudes do Rick a partir daquele momento. O Rick não é um cara que não acredita no amor, né? Ele não é um cara que, como ele fala pro Morty várias vezes, que o amor é só uma reação química e etc. A gente vê que ele realmente amava a Diane e todas as atitudes dele a partir daquele momento giraram em torno da esposa falecida. Então não dá pra gente ignorar a existência dela, como o Rick manda a gente calar a boca. E como eu disse, agora que o Evil Morty foi possivelmente pra uma realidade inalcançável ou possivelmente vai retornar só daqui a 2, 3, 4 anos, a série vai precisar de um novo grande vilão. E quem seria o candidato número 1 para assumir o posto do maior vilão de Rick and Morty depois da saída, vamos dizer assim, do Evil Morty dessa curva, que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com a curva, se a curva foi destruída ou se o Evil Morty conseguiu escapar. Então eu vou considerar que o Evil Morty não vai aparecer por um tempo. A gente precisa de um novo vilão, que seria o Rick assassino. Eu não vou chamar ele de Evil Rick, porque já existe o Evil Rick, né, aquele Rick com uma cicatriz, então eu vou chamar ele de Rick assassino para não existir uma confusão entre os dois, mas o Rick assassino é aquele outro Rick que a gente vê na garagem. Então, se o grande vilão da série pode vir a se tornar o Rick assassino, como que a gente deixaria de falar a respeito da Diane Sanchez? E por último, com certeza o ponto mais importante que muitas e muitas pessoas comentaram nos meus vídeos é como existem as Beths adultas se não existem as Dianes adultas. Então eu queria explorar algumas possibilidades do que pode ter acontecido ou até do que pode estar acontecendo nesse universo de Rick and Morty, porque não existem as Dianes, né, nas famílias. Se a Beth não morreu na infância, a Diane não deveria estar viva a essa altura? Então eu vou explorar um pouquinho também essa possibilidade. Então, em primeiro lugar, eu tenho que começar fazendo essa consideração. A gente tá longe de ter visto todas as realidades de Rick and Morty, mesmo que a curva tenha um número finito de realidades agora, né, que o Evil Morty destruiu possivelmente a curva, a gente pode ver infinitas realmente, mas existem infinitas realidades na curva e a gente não viu nem 1%, provavelmente, se a gente considerar o tamanho da cidadela dos Ricks, a quantidade de Ricks que a gente vê na cidadela, a gente está longe de ver nem 1% das realidades. Então, em momento algum é dito que a Diane Sanchez não está presente em nenhuma das realidades. Assim como outras coisas aconteceram na série que a gente ainda não tinha visto,
pode ser que existam realidades onde a Diane ainda está viva. Então, na minha opinião, a primeira possibilidade da Diane Sanchez é que a série simplesmente inclua ela em alguma realidade, que ela simplesmente apareça de alguma forma, e você pode estar se perguntando, pô, mas nunca apareceu uma Diane na Cidadela dos Ricks, a gente nunca viu a Diane em outra realidade, mas na Cidadela dos Ricks a gente também nunca viu um Jerry, por exemplo. A Cidadela dos Ricks é mais pros Ricks e pros Mortys. O fato de nenhuma Diane estar presente na Cidadela não quer dizer que na realidade de origem não tem nenhuma Diane viva. E só lembrando vocês de alguns grandes acontecimentos que a gente, como o público, não sabia que tinha acontecido, mas que aconteceram na história da série. A gente não chegou a ver o primeiro Vindicators, por exemplo, foi um acontecimento que a gente não viu. Outros grandes acontecimentos, como o Morty treinando ali, né, defusar as bombas de neutrinos ali que o Rick faz. O Morty fala que aquilo acontecia com bastante frequência, mas a gente nunca viu isso acontecendo. A gente não sabia do Mr. Nimbus, que era um grande arqui-inimigo, né, era um rival do Rick que a gente não tinha conhecimento. Então eles incluem muitas coisas na mitologia da série que o público poderia saber, mas que eles escolheram não mostrar para o público. Então existe a possibilidade sim de existir alguma Diane, mesmo dentro dessa curva. E a própria existência do Sr. Bunda Cagada, na minha opinião, ajuda a provar isso, porque a família tem essa pessoa extremamente querida, né? Tem esse ser extremamente querido que a gente, como público, nunca viu pessoalmente. A gente vê, obviamente, naquele episódio, em alguns episódios depois, mas antes daquilo a gente nem sabia da existência dele e ele era considerado um membro muito querido da família. Eu acho que ajudam a mostrar que a gente não tá acompanhando nem 1% da vida da família, das aventuras que o Rick e o Morty vão. A gente vê muitas vezes que eles citam aventuras que a gente, como público, não viu. Então, como diria o grande Martin Scorsese, o cinema é uma questão do que tá dentro do frame e também do que tá fora do frame. Eu sei que Rick and Morty não é cinema, mas dá pra gente utilizar o mesmo raciocínio. A série não é só o que a gente tá vendo eles mostrando pra gente, a gente tem que ler nas entrelinhas também o que eles não estão mostrando pra gente. Então essa é uma das possibilidades, na minha opinião. E a gente tem que lembrar que o Rick, no episódio do casamento do Pessoa-Pássaro, fala que ele consegue transformar um buraco negro em um sol, mas ele não conseguiu fazer um casamento dar certo, o que demonstra que ele sente culpa pelo que aconteceu. Ele não só culpa, né, o Rick assassino ali que matou a Beth e a Diane, como ele se culpa porque era um Rick, né, querendo ou não, era basicamente ele de outra realidade que assassinou a mulher e a filha. Então ele se culpa no fundo, então isso pode demonstrar por que ele não tem um ímpeto muito forte de ir atrás de outras Dianes, porque ele sabe que ele pode estar colocando a vida delas em risco. Eu realmente consigo imaginar em algum episódio eles fazendo mais ou menos o que o Ethan Hunt, né, de Missão Impossível, se não me engano no Missão Impossível 4 ou 5, que ele vai visitar a ex-namorada, só que ele fica de longe, né, meio que num restaurante ali observando ela à distância. Então eu consigo imaginar o Rick indo para uma outra realidade, observando a mulher, vendo se ela tá bem, vendo como tá a vida da Diane, mas sem se aproximar muito, até porque a gente vê em determinados momentos que o Rick não gosta desse tipo de situação, né? A gente vê na situação envolvendo o clone da Beth e a Beth espacial, lá toda aquela situação, ele apaga a própria memória para não lembrar quem é a Beth de verdade, e ele também não lembraria, né? Mesmo vendo a memória, ele não consegue se lembrar, porque ele fez de uma forma ali, né, que girou as duas Beths, então ele tirou o dele da reta, vamos dizer assim. Ele não gosta muito de se envolver nesse tipo de situação, e ele realmente sente a dor de ter perdido a Diane. A gente vê isso de forma muito clara neste último episódio, e a gente vê através do Pessoa-Pássaro, quando a inteligência artificial da garagem fala pra ele, pô, por que você não vai em outra realidade e pega outro Pessoa-Pássaro? Ele fala, olha, não é assim que funciona. Então mesmo que existisse outra Diane em alguma outra realidade, talvez o Rick não queira fazer dessa forma, afinal ele só mudou de realidade. A gente viu ele mudando no dia da poção do amor, e a gente viu eles mudando possivelmente, né, no dia do esquilo, que é parte do episódio Morty's Mindblowers, mas ele só mudou em caso de extrema necessidade. Então ele nunca foi em outra realidade, simplesmente pegou um membro da família de outra realidade e trouxe para a realidade dele. Ele só mudou de realidade, tomando o lugar de Ricks que tinham acabado de morrer, em realidades muito semelhantes com a realidade que ele já vivia anteriormente. E agora a grande pergunta, por que as Beths envelheceram, né, em algumas realidades e a Diane não existe em nenhuma delas? Considerando, obviamente, que essa seria outra possibilidade. A primeira possibilidade é que existam Dianes em realidades que a gente ainda não viu na série, e uma segunda possibilidade é que a Diane sobreviveu, só que nas realidades onde ela e o Rick não estavam juntos mais. Porque a gente vê em determinado episódio, né, no Autoerotic Assimilation, a gente vê num momento que a Beth tá reclamando do pai focar muito na ciência e pouco na família, e que ela não
não vai abandonar a família por medo de perder o Rick e ela fala que ela tá parecendo a mãe dela. Então será que nessas realidades onde a Beth conseguiu envelhecer, ela não morreu daquela forma na garagem, nada trágico aconteceu com ela, justamente porque talvez a Diane e a Beth fossem um pouco mais distantes do Rick. Lembrando que a forma com que a morte delas acontece é diretamente ligado ao fato da Diane apoiar, né, os projetos científicos do Rick. Ela vem pra garagem pra perguntar: nossa, eu ouvi algum som científico, eu ouvi algum som legal acontecendo e tal. E o Rick fala: olha, essa foi a última ideia boa que aconteceu nessa garagem. E ela volta pra eles irem tomar sorvete e finalmente a gente vê a explosão. Então, se ela não apoiasse o ímpeto científico do Rick, ela não teria morrido dessa forma. Talvez ela tenha vindo a morrer de outra forma, o que me leva a mais uma possibilidade, que a gente não vê a Diane em Rick and Morty em nenhuma das realidades, porque o Rick criou a curva finita temporal para manter a Diane também do lado de fora. Não só pelos motivos que eu já citei na teoria aqui do lado, que vocês podem dar uma olhada, como também para manter a Diane distante do Rick. Porque a gente vê que ele lida de uma forma muito negativa, né, com toda a dor que ele estava sentindo. Ele não quer trazer outra Diane, possivelmente de outra realidade, então ele coloca mais esse critério, né, porque o Evil Morty só que fala os critérios para essa curva finita central. A gente nunca vê o Rick falando quais foram os critérios que ele utilizou. Ele pode ter criado os seguintes critérios: o Rick é o homem mais inteligente e alguma coisa trágica aconteceu com a Diane Sanchez. Como eu disse, não é a minha teoria principal, é mais uma possibilidade que eu tô citando aqui no vídeo para vocês. E outra informação importante para esse vídeo é que a gente sabe, através do episódio do Pessoa Pássaro, que o Rick não foi o único Rick que fez isso, porque aquele Rick, memória, lá fala o seguinte pra ele, fala: pô, você é um daqueles Ricks esquisitos que vai atrás de uma filha morta e etc. Então a gente vê que é algo conhecido entre os Ricks, que isso já aconteceu outras vezes também, que Ricks que perderam a mulher e a filha quando eram crianças, agora vão atrás, né, das versões mais velhas. Então, para concluir, na minha opinião, existem 4 possibilidades que eles podem seguir daqui pra frente. A primeira possibilidade é que existem Dianes em outras realidades, só que a gente ainda não viu em Rick and Morty. Afinal, a gente viu somente 50 episódios, em muitos 51 a essa altura, né? Em muitos episódios a gente nem vê outras realidades, então no máximo aí a gente visitou o quê? Umas 15, 20 realidades onde existem outros Ricks, talvez até menos do que isso, se a gente excluir, né, todos os Ricks que a gente vê na Cidadela. E o Rick decide não ir atrás dela nessas outras realidades por diversos motivos. Como eu já falei, o Rick não gosta desse tipo de situação, o Rick se sente culpado pelo que aconteceu com a sua própria Diane, então ele não quer buscar outra Diane em outra realidade. A segunda possibilidade é que ainda existem Dianes em outra realidade e que o Rick sabe muito bem disso e que o Rick já tentou ir atrás, já foi atrás, de repente, como eu falei, ele pode ficar observando uma Diane, pode ter alguma situação como essa. A terceira é que a Diane não existe em nenhuma realidade, porque ela simplesmente morreu em todas elas por algum motivo. E a quarta é que a Diane não existe em nenhuma realidade, porque o Rick deixou ela de fora da curva finita central, ou para proteger ela, ou para proteger ele mesmo da dor que ele sente. E até uma quinta possibilidade, a possibilidade da gente ver a Diane retornando, só que fora da curva finita central. A gente pode ver agora que o Evil Morty foi pro outro lado do universo, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu cruzar a barreira criada pelo Rick 137, talvez a gente veja a Diane do outro lado. Então essa seria uma quinta possibilidade, que talvez seja a mais interessante de todas elas, porque juntaria a mitologia da Diane com a mitologia do Evil Morty. Talvez essa seja a possibilidade mais interessante de todas. Então, na minha opinião, essas são as possibilidades envolvendo a Diane Sanchez daqui pra frente. Lembrando que a Diane Sanchez foi citada em 4 episódios. Dos 10 episódios dessa temporada, a gente viu a Diane sendo citada em 4. Então 40% da temporada, eu acho que ela não tinha sido citada 4 vezes na série inteira, nas últimas 4 temporadas. Então a gente vê que ela vai ganhar importância daqui pra frente. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessas possibilidades envolvendo a Diane Sanchez e qual vocês acham que é a mais provável de todas. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.